11h06. Grande, forte abraço para você ligado aqui na CBN Campinas, em FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Estamos chegando com mais uma edição do CBN Esportes. Hoje é terça-feira, 26 de agosto de 2025. Uma terça-feira feliz para o futebol campineiro e vamos juntos até meio-dia, atualizando, trazendo todas as informações do time do seu coração. Copa Paulista, Inter de Limeira e Comercial fecham a fase de ida das oitavas de final hoje à tarde no Limeirão, partida às 3 da tarde. E o destaque da Ponte Preta, mais um objetivo cumprido, meu caro Antônio Lupe. Tudo bem, Júlio? Bom dia pra você, bom dia pra quem acompanha o CBN Esportes desta terça-feira. Objetivo cumprido, a Macaca vai fechar a primeira fase da Série C dentro do G4, ou seja, vai ter a vantagem na última partida da fase decisiva de jogar em casa. Ontem, vitória em cima do CSA por 2-1 no estádio Rei Pelé em Maceió, com um detalhe bem interessante. No ar. Gol de goleiro. Diogo Silva foi pra rede, mas isso não é uma novidade. Daqui a pouco eu explico o porquê o goleiro da Ponte bateu o pênalti que deu a vitória pra Macaca. Seleção brasileira, a CBF divulgou a nova agenda de jogos do Brasil após o fim das eliminatórias da Copa do Mundo. Em outubro, o Brasil vai à Ásia disputar 2 amistosos contra a Coreia do Sul. No dia 10 de outubro e contra o Japão, 4 dias depois, os confrontos serão em Seul e Tóquio, respectivamente. Daqui a pouco a gente fala, inclusive, de convocação da seleção brasileira. Daqui a pouco também tem informações do futebol paulista com destaque para vitória do Palmeiras, o ataque, a dupla Vitor Roque e Flaco Lopes desencantando cada vez mais, e todas as informações sobre as eleições do Corinthians. No tênis, João Fonseca está na segunda fase do US Open. O brasileiro estreou no último grande slam da temporada ontem e venceu o sérvio Miomir Kekmanovic por 3-0. 7-6, 7-6 e 6-4. Com a classificação garantida, o brasileiro agora se prepara para voltar ao US Open para disputar a segunda rodada, onde enfrenta Tomas Machak, da República Tcheca. E agora o destaque do Guarani, o embalado Bogrão, meu caro Antônio Lupe. Que também já encaminhou a classificação para a próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Ontem, com o apoio de mais de 12 mil torcedores. No Brinco de Ouro, o Guarani venceu o Confiança por 1-0 em jogo direto. Com esse resultado, o Guarani assumiu a 6ª colocação. Precisa de uma vitória simples contra o já rebaixado Tombense na última rodada. Um empate, e aí depende de alguns resultados, também pode garantir o Bugre na fase decisiva da 3ª divisão do futebol brasileiro. No fechamento da segunda rodada da Premier League, o Liverpool venceu o Newcastle fora de casa por 3-2 ontem à tarde. Com resultados, os Reds chegaram à segunda vitória consecutiva, liderando a competição junto com Arsenal e Tottenham. E agora o destaque de Fábio Scheibe aqui no CBN Esportes. Grande abraço para você, bom dia, Fábio. Muito bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvintes CBN. Eu destaco a Série B. Ontem, no encerramento da 23ª rodada, 2 jogos que mexeram com a parte de baixo da tabela. O Botafogo de Ribeirão fez 2-0 para cima do Vila Nova jogando no Santa Cruz e saiu da zona de rebaixamento. E o Amazonas, fora de casa, bateu o Avaí por 2-1. O Amazonas deixando a lanterninha, dividir a lanterna antes com o Paysandu, deixando agora a lanterna para o Papão. Isoladamente, o Papão é o primeiro, é o time que seria rebaixado, seria o lanterna da competição na Série B, viu, Julio? Valeu, Fábio Scheibe. 11h11. Agora o destaque da opinião com Carlos Eduardo de Freitas. Uma terça-feira feliz pro futebol de Campinas, graças a Deus. Nossa, Júlio, verdade. Bom dia a você, bom dia ao ouvinte CBN. Que segunda-feira, realmente. Ontem no Brinco de Ouro tivemos uma noite de festa,
uma noite de gala, uma noite, eu acho que hoje sim a confirmação, né, desta mobilização bugrina rumo à classificação à próxima fase, claro, a vitória para coroar tudo que envolveu a partida de ontem. E lá em Alagoas, com balida macaca, meio tristonha macaca, né, aquele ambiente de pessimismo, de interrogação, mas a Ponte foi valente e venceu o CSA por 2-1, com um fato, podemos dizer, inusitado, né, com o gol do goleiro do Diogo, e a Ponte venceu e permanece aí no bloco dos primeiros colocados. E ontem uma frase do Marcelo Fernandes falando deste grupo, e realmente, por tudo que esse pessoal tem passado, não vou falar da parte técnica, essa não é a questão, mas a hombridade, a honra, né, a representação da camisa da Ponte no corpo desses atletas, porque o que eles estão passando não é fácil não. E eles estão representando muito bem a nega véia que trouxe aí os 3 pontos lá do Rei Pelé. E convidando aqui o nosso ouvinte para participar, né, do nosso WhatsApp 991869070. Daqui a pouco a gente vai falar da goleada histórica do Flamengo. Meu Deus. A maior dos pontos corridos e outros assuntos no CBN Esportes, que tem trabalhos técnicos de Vomir Bortoleto, comando de stream com Sandra Dipp. Apresentação: Júlio Nascimento. 11:12. CBN Esportes Campinas. Final de ano chegando e trânsito. Oferecimento Progresso. Agende sua visita. progressoparavocê.com.br. Thaís Azevedo com informações do trânsito. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia para todo mundo. Olha, quem segue ali pela Moraes Salles, boa movimentação, sentido Nova Campinas, no sentido centro, lentidão, na saída do viaduto Laurão até a Rua Itu. A Rua Irmã Serafina tem trânsito fluindo bem em toda a sua extensão. Quem segue pela Anchieta perde tempo somente na chegada a Orozimbo Maia. A Orozimbo tem trânsito intenso pela pista da direita da Rua Paula Bueno até a Avenida Brasil. Pela pista da esquerda, o ouvinte reduz a velocidade na saída da Brasil. Quem segue no sentido norte-sul não encontra dificuldades. A Senador Saraiva tem lentidão somente pela pista da direita, desde a Rua Barreto Leme até o viaduto Miguel Vicente Cury. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. A Thaís volta aqui na programação agora 11h15. Agosto é o mês mais crítico do período de estiagem, com mais riscos de queimadas. O ar está seco há meses e os ventos ajudam a espalhar o fogo. Por isso, redobre os cuidados. Não descarte lixo em lugares impróprios nem ponha fogo nele. Jamais limpe terrenos com fogo e tenha atenção com as bitucas de cigarro. Com a cooperação de todos, evitamos tragédias. Ligue para o 193 e ajude a evitar que o fogo se espalhe. Preserve a vida. Uma iniciativa IPTV. O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue. É urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV.
A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção! Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. 11h17, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Daqui a pouco, informações da Série C. A dupla campineira venceu e venceu bem. Mas antes, vamos falar de uma rodada do Campeonato Brasileiro que vai ficar marcada, Gabriel Dudziak. No encerramento da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, o Flamengo desfilou bom futebol e anotou um caminhão de gols. O placar contra o Vitória foi de 8-0, a maior goleada da história do Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Os gols do rubro-negro foram anotados por Pedro, que marcou 3 vezes, Samuel Lino, que foi às redes 2 vezes, De Arrascaeta, Luiz Araújo e Bruno Henrique. Com o resultado, o Flamengo se manteve na liderança do campeonato com uma diferença de 4 pontos para o segundo colocado, o Palmeiras, que também entrou em campo nesta segunda-feira e que venceu o Sport por 3-0, com 2 gols de Flaco Lopes e 1 de Gustavo Gomes. O Alviverde, no entanto, tem um jogo a menos do que o Flamengo, ou seja, pode chegar a 45 pontos e ficar a 1 do líder do campeonato. Neste meio de semana não haverá rodada do Campeonato Brasileiro, pois serão disputadas as partidas de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Amanhã jogam Atlético Mineiro e Cruzeiro às 7h30, Atlético Paranaense e Corinthians às 9h30 e Vasco e Botafogo no mesmo horário. Já na quinta-feira, o Bahia recebe o Fluminense. Fábio Scheib anotou a placa do Flamengo aí, Fábio Scheib. Que isso, a maior goleada na era dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro. Com 3 minutos já estava 2-0, né? A gente está acompanhando a partida aí no estúdio também, né? Acompanhando o jogo do Guarani, da Ponte Preta. O Flamengo jogou no mesmo horário também. O Flamengo fez 2-0 ontem, treinou, né, Júlio? O Flamengo que está sobrando nesse Campeonato Brasileiro, muito porque tem elenco, né? Tem elenco, bastante jogadores à disposição para todos os jogos. Pode até se dar a luxo de poupar alguns jogadores em algumas partidas, que o time não abaixa a qualidade quando entram os reservas, né? Com a derrota, o técnico, evidentemente, Fábio Carelli, foi demitido do Vitória, né? Fábio Carelli está na praça aí, não tem condições de ficar, falou que foi a pior derrota da vida dele. E o Flamengo segue buscando o objetivo, não joga nessa semana, pode treinar mais o time. O Flamengo tentando, então, deslanchar na liderança, né? Enfrenta o Grêmio na próxima semana, mais uma vez no Maracanã, e tem tudo aí para sobrar nesse Brasileirão. Carlão, é até assustador, né? Mas justamente ontem, pra mim, os dois times que estão acima, assim, uma prateleira acima no futebol brasileiro, venceram. O Cruzeiro tenta aí se tornar uma terceira força e podemos até considerar. Acho que pra esse ano sim, né? Pra esse ano, podemos até considerar. Mas Copa, quando se trata de Copa, pode acontecer aí uma zebra, um resultado mais surpreendente, como aconteceu na Copa do Brasil envolvendo o Flamengo contra o Atlético Mineiro. Mas Campeonato Brasileiro, que exige a regularidade, exige a força do elenco, é pouco provável que o Flamengo perca este título. É muito cedo? É até muito cedo. Mas mesmo o Palmeiras sendo aí o grande adversário, um adversário ferrenho, mas hoje, sinceramente, eu não vejo o Palmeiras com força para bater o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Flamengo hoje, não sei se eu estou exagerando, não sei, mas se você pegar o elenco do Flamengo, é o que chega mais perto, assim, de um futebol europeu.
Não vou dizer Real Madrid, Paris Saint-Germain, Bayern de Munique, que ficou provado aí a força destas equipes na última Copa do Mundo. Mas é um clube que, se disputasse uma Premier League, uma Liga Espanhola, poderia fazer frente, poderia incomodar os líderes, porque o Flamengo ele tem 3 jogadores... para cada posição ele tem 3 jogadores competentes. Por exemplo, se pegarmos a lateral esquerda, ele tem Alexandro, ele tem Ayrton Lucas e ele tem o Vinha, que aos pouquinhos está retornando. Jogador de velocidade de beirada, ele tem esse menino Samuel Lino, um assombro, tem Michael e tem Cebolinha. Então, isso é só Luiz Araújo. Então, só alguns exemplos da qualidade do Flamengo. Por isso, em termos de Libertadores, de repente, o Estudiantes ou outros adversários podem tirar o Flamengo, mas Campeonato Brasileiro vai ser complicado. Mesmo o Palmeiras aí tentando igualar, mas hoje eu acho difícil. É isso, né, Fábio? Só para você arrematar também, ontem uma vitória importante do Palmeiras com essa dupla cada vez mais entrosada, né? A dupla de ataque do Palmeiras a cada jogo crescendo muito em entrosamento, o Flaco Lopes e também o Vitor Roque. Tem mostrado serviço essa dupla, uma dupla pedida pela torcida também, o Abel Ferreira se reinventando mais uma vez, né? Muitas mudanças no grupo do Palmeiras, e no meio do campeonato o Abel Ferreira encontrando essa solução depois da dramática eliminação na Copa do Brasil, o Palmeiras encontrando o caminho justamente com 2 goleadores, né? Vitor Roque fazendo muito bem a função ali de um assistente, podemos dizer assim, né? De dar assistências ao Flaco Lopes, Palmeiras com muitas jogadas ensaiadas, né? Evoluindo o repertório também, que é uma das principais características do Abel Ferreira. Ontem deu para jogar bem, mostrar um bom futebol, é verdade que é contra o Lanterna, mas agradou a torcida, né? Um presente de aniversário, o Palmeiras hoje completando 111 anos, ontem fez 3-0, a torcida ficou feliz com essa vitória e com a segunda colocação, e mais que isso, hoje o Palmeiras pode enfim concretizar a contratação de Andrés Pereira, um sonho antigo do Palmeiras que está perto do desfecho, o Palmeiras contratando então um dos grandes jogadores aí que por linhas tortas acabou ajudando o Palmeiras a Libertadores 2021, né, Júlio? O que aconteceu em 2021 com o Andrés Pereira? Só para relembrar. Não, ele foi o pivô, né, daquele lance do Davidson. O Davidson acabou marcando o gol, mas o Andrés Pereira acabou patinando na bola ali, sobrando livre pro Davidson. Claro que é uma brincadeira, o Andrés Pereira tem muito futebol, joga muita bola também, mas a torcida do Palmeiras abraçou o jogador dessa forma e agora podendo defender as cores do clube, né? Andrés Pereira começou, sabe onde, Antônio? Não tenho a menor ideia. Manchester Na Bélgica. United Football Club. Ele é belga, né? Tem naturalidade belga também, mas a base foi forjado. Forjado, essa é boa. Menino, né? Em Man United. Pelas ruas de Londres, de Manchester, no caso. Só para trazer aqui uma informação, que o Omar Stabile foi eleito presidente do Corinthians ontem à noite em eleição indireta no Conselho Deliberativo. O mandato vai até o fim de 2026. Ele estava ocupando o cargo interino desde maio, quando Augusto Melo foi afastado durante o processo de impeachment. Stabile recebeu 199 dos 264 votos. O Roque Cittadini teve 50 votos e o André Castro, aquele que prometeu bala, teve 14 votos. Houve também um voto em branco. Foi eleito também Leonardo Pantaleão, com 114 votos para o cargo de vice-presidente do Conselho Deliberativo e presidente da Comissão de Ética e Disciplina do Corinthians. Em segundo lugar, ficou Peterson Juan, 75 votos. Em terceiro, Rodrigo Bittar, com 60. Não é o nosso, não, esse aí é outro. Não é o nosso, Rodrigo Bittar. Narra, hein? Esse aí é outro. Isso aqui narrou ele, a vitória. Mas Como é que chama caótico como é que chama o cenário do Corinthians? Conselho de Ética. E você pode repetir o nome do rapaz, por favor? Acho que esse vai Só trampar, pra gente hein? ficar aqui registrado, porque eu acho que esse é o que vai ter mais trabalho nessa gestão. É uma gestão tampão, né? Porque continua o tempo de mandato do Augusto Melo. Leonardo Pantaleão. Ô, Pantaleão. Juiz, hein? Esse aí vai ter bastante trabalho. Júlio, só um detalhe interessante. Detalhe no ar. Que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre a Ponte Preta, que vive um problema gigante fora das 4 linhas, com atrasos salariais, essa questão envolvendo aí pendências com os jogadores. E eu tava aqui navegando pela internet. Nossa, você falou agora igual um senhor de... Isso, de 200 anos, né? Navegando pela internet de escada, né? A época do IG, né? E aí o que acontece? Eu vi uma nota aqui, nota oficial, porque agora tá com uma onda de demissões de treinadores, né? Caiu o Humberto Loser lá do Novo Horizontino, e aí eu vi aqui num grupo de
imprensa, nota oficial Avaí. Falei, caiu do Avaí também, mas não. O Avaí, através de uma nota, informa que o Leão da Ilha enfrenta dificuldades conhecidas, reflexo do excessivo endividamento acumulado ao longo de décadas, mas tem força e raça mais que suficientes para superar o momento desafiador. O processo é de reestruturação financeira, com resultados que garantirão a sustentabilidade do clube a longo prazo. Cenário totalmente diferente daquele visto 3 anos atrás. Há problemas inegáveis e sérios, mas há também o firme compromisso com o futuro da instituição. Nessa nota, ela é um pouco longa, mas ela termina assim, deixa eu pegar aqui, ainda há um longo caminho a percorrer, mas o Avaí é mais forte quando torcida, jogadores, funcionários, conselheiros, as forças vivas do clube estão unidas. A cobrança é justa, inevitável e esperada, mas não pode ser motivada por fins eleitorais. É só pra gente ressaltar que, assim, não é uma questão só da Ponte, a gente vai falar depois da Macaca sobre essa situação, mas são vários clubes que passam por esse momento de dificuldade financeira e a maioria dessas equipes com um histórico, né, de... Eu vou usar o termo bate e volta em Série A, que era para ser algo bom, porque a Série A tem uma cota gigante, mas se você for pegar o Avaí dos últimos anos, batia e voltava, batia e voltava, batia e voltava. E aí o que aconteceu? Tá aí, ó, um endividamento gigante, o Avaí também sofrendo problemas financeiros e pedindo ajuda e colocando fim a essa sequência política que acaba refletindo lá na ressacada. É isso, e a gente vê que é um cenário que se repete em vários clubes, né? Não só no Avaí, a gente vive também uma realidade parecida aqui em São Paulo também. Bom dia, amigos, tô com o Júlio aí. O United é e sempre será o maior Manchester da Inglaterra. Grande Éder Alves. Vou mandar aí um presente pra você, meu caro Éder. Bom dia, após o massacre de ontem no Maracanã, o time baiano já pode mudar o nome pra derrota. Olha aí que sacanagem, velho. E falam que o Carille é um treinador defensivo, né? Agora, o que me pegou, e pelo lado positivo, e foi muito elogiado até depois na entrevista coletiva, foi a postura do Flamengo, né? Em nenhum momento tivemos ali aquelas gracinhas de querer fazer firula pra trás. Não, o Flamengo ele foi objetivo, não teve gracinha, não teve coisa de menosprezar o adversário, respeitou o Vitória, tentou fazer mais gols na equipe do Vitória. Aquele papo que a gente ouviu no 7-1, né? O respeito é você jogar sério, né? Mas Lá vem eles de novo. Então, e o Flamengo não parou. E acho que isso tem que ser... foi uma atitude louvável. O próprio Felipe Luiz muito sério, muito compenetrado, até brincou na entrevista coletiva, né? Acho que um repórter perguntou pra ele que não tinha muita coisa que falar do jogo, porque o resultado foi elástico. O Felipe deu uma bronca no repórter, falou, não, hoje temos que falar muito desse jogo, porque quando perde, né, vira aquele caldeirão. Tem gente perguntando aqui sobre chaveamento da Série C, a gente vai contar daqui a pouco e explicar os cenários, inclusive na conjuntura atual, já respondendo aqui o nosso ouvinte que mandou mensagem sobre derby, vou pegar o nome dele aqui, é o Marciel Rocha. Na conjuntura atual, se mantiver esse atual cenário de classificação, teremos derby no dia 13 de setembro. Mas eu vou explicar daqui a pouco, certo, Antônio? Sim, com você. E até hoje eu estava conversando com o Rodrigo Zeida, que é repórter cinematográfico aqui da IPTV, fica nos estúdios. Ele perguntou, mas o que precisa na última rodada para Ponte Preta e Guarani para que eles não caiam no mesmo grupo? Eu falei, Zeida, isso é uma maluquice que eu não tenho nem como te explicar. Eu sei que um tem que ficar ali em primeiro, o outro não pode ficar em terceiro, é uma confusão, mas o que precisa? Quem que precisa perder? Eu falei, não sei quem que precisa perder. Eu não tenho ideia. Calma. Eu fiquei nervoso com ele. Eu falei, calma, isso então vai ser resolvido faltando 3 minutos para acabar todos os jogos. E mesmo assim, pode não ser resolvido. Voltamos já, então. Boa. CBN Esportes Campinas.
Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. CBN Serviço. A Prefeitura de Indaiatuba está com inscrições abertas para um concurso público com 203 vagas e cadastro de reserva. As oportunidades são para níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os salários vão de R$ 1.994 a R$ 26.244, mais cartão alimentação de R$ 1.200 e outros benefícios. A taxa de inscrição varia entre R$ 46 e R$ 48, conforme a escolaridade. É possível se inscrever em até 4 cargos, desde que as provas não coincidam. As inscrições seguem até o dia 4 de setembro pelo site Consul com L no final, plan, tudo junto, sem o O, plano, sem o O.net. De Campinas, Felipe Pereira. Repórter CBN. Terça-feira, 26 de agosto de 2025. O relator da CPI mista do INSS, deputado Alfredo Gaspar, propôs iniciar os trabalhos com o depoimento de ex-ministros da Previdência e de ex-presidentes do Instituto desde 2015. Segundo ele, o recorte é necessário para afastar questionamentos jurídicos sobre uma possível prescrição do crime. O parlamentar também afirmou que a comissão vai mapear o esquema fraudulento e o modus operandi dos criminosos, identificar e responsabilizar os envolvidos e analisar falhas institucionais e os mecanismos de controle. Alfredo Gaspar ainda diz que a CPI mista vai levantar o impacto para as vítimas e os cofres públicos, descobrir o caminho do dinheiro e propor medidas preventivas e de aperfeiçoamento. O IPCA 15 recuou 0,14% em agosto, depois de subir 0,33% em julho, de acordo com o IBGE. O indicador é considerado uma prévia da inflação oficial do país. A variação e o impacto negativo mais intensos partiram do grupo habitação em virtude da queda na conta da energia elétrica residencial. Alimentação e bebidas e transportes também registraram recuo. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária proibiu a manipulação de medicamentos usados para tratar diabetes tipo 2 e perda de peso, como Ozempic, Wegovy e Mounjaro. A decisão faz parte de um pacote de novas regras para a importação e a manipulação de insumos farmacêuticos usados nas canetas emagrecedoras. Segundo a Anvisa, itens de origem biotecnológica poderão ser importados apenas por companhias devidamente autorizadas e desde que se trate do insumo farmacêutico ativo analisado no processo de registro do medicamento de referência. O objetivo é reduzir riscos sanitários em meio ao crescimento da procura pelos produtos. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região.
CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h36. Vamos falar agora de Série C do Campeonato Brasileiro. Até fazer diferente, meu cara Antônio Lobo, vamos falar dos dois times ao mesmo tempo. Nossa, né? Mas que confusão que você arruma. A gente vai falar um pouco dos dois jogos de ontem e depois já projetar aí os possíveis grupos em caso de vaga do Guarani. A tendência é de um cenário com um derby, inclusive, se acabasse hoje a primeira fase, hoje, teríamos derby no dia 13. 13 de setembro? 13 de setembro. E o outro? São dois, hein? Fazendo uma simulação com base no calendário base. Com base na classificação atual. O grupo C, que seria os times de Campinas, teria a Ponte, que é a segunda colocada, o Náutico, o Timba, que é o terceiro, o Guarani, que é o sexto, e o Brusque, que é o sétimo. Então, Ponte, Náutico, Guarani e Brusque. Por enquanto, tá dando esses 4 times. Mas quem que vai pro grupo X? O segundo, o terceiro, o sexto e o sétimo. E na outra chave vai ser o primeiro, o quarto, o quinto e o oitavo colocado. Se fosse esse cenário, seria na primeira rodada Brusque, Ponte, Guarani e Náutico, e na segunda rodada já o derby entre Ponte e Guarani. Eu só não sei se eu tô com os mandos certos aqui. Mas ela veio desmembrada sim. Com derby... Com o segundo derby no Brinco. E o primeiro no Majestoso. Mas isso aí a gente vai confirmar. Eu acho que a gente já tá entrando num negócio muito fundo, né? Cedo, né? E só um outro. Não, mas só um outro cenário. Se o Guarani terminar em sétimo e a Ponte em segundo, ou o Guarani em sexto e a Ponte em terceiro, que são cenários possíveis, o derby seria na última rodada. Então existe um mundo que tem um derby valendo o acesso. Exatamente, um derby valendo o acesso. Então, esses cenários são cenários possíveis nesse momento, mas tudo vai depender da classificação do Guarani, porque a Ponte venceu ontem o CSA e já garantiu uma vaga entre os 4 melhores, certo, Lupe? Certo, Júlio, porque ela chegou a 33 pontos. O São Bernardo, que tem 30 pontos, quinto colocado, ele até chega nos 33, mas ele só tem 8 vitórias, a Ponte já tem 10. E lembrando que o número de vitória é o primeiro critério de desempate na Série C do Campeonato Brasileiro. Aí você me derrubou, porque você começou a projetar, mas você chamou a Ponte Preta primeiro, que ontem venceu o CSA fora de casa. A Ponte toda remendada com os desfalques importantes, Elvis, Dudu, quem mais que não foi? Gé. Então era um time que com muitas caras novas, né? Inclusive um time mais defensivo. Mesmo assim, a Macaca venceu por 2-1. Saiu na frente com um gol de Jonas Toró. Aliás, um bonito gol, ganhou na velocidade, tocou na saída do goleiro. Depois o Diogo Silva cobrando pênalti. E isso não é uma novidade na carreira do Diogo Silva, tá? Quando vestia a camisa do CRB, que é o rival do CSA, em 2 temporadas, ele marcou 4 gols e todos em cobranças de pênaltis. Diogo Silva marcou pra Ponte, foi o primeiro dele com a camisa da Alvinegra, porque não tinha, né, esse conhecimento, pelo menos o torcedor da Ponte não tinha esse conhecimento do Diogo Silva, e as oportunidades também não apareciam, porque sempre o Elvis estava em campo ou um outro batedor. E depois, no finalzinho, o Robinho diminuiu para a equipe do CSA. Depois da partida, Marcelo Fernandes, técnico da Ponte Preta, falou sobre o jogo e também sobre a entrega dos atletas, mesmo com todos os problemas fora de campo. Realmente foi uma partida muito difícil, né? Perdemos um atleta com 20 ou 22 minutos do primeiro tempo. E tivemos uma proposta de jogo para liberar nossos alas, porque sabíamos que eles eram muito fortes nas laterais, e procuramos dificultar esse aspecto deles, né? Colocando 3 homens fortes por dentro e tendo a saída do Pacheco e do próprio Arthur nas laterais. E fomos surpreendidos com essa expulsão, tivemos que mudar todo o panorama do jogo. Mas o mais importante também que eu quero deixar bem claro, é o que esses atletas estão fazendo com a camisa da Ponte Preta, né? Muito orgulho de estar num clube como a Ponte Preta, muito orgulho de estar num grupo de atletas como eu estou vendo dia a dia, com todos os problemas que existem, que estão tentando ser solucionados. Está tendo uma correria muito grande para solucionar tudo isso, porque estão vendo. Eu estou muito orgulhoso dos atletas e eu tenho que enfatizar isso. Pelo que eles fizeram no jogo, eu toquei vários de posição, pois uns cansaram, acabei com o Luiz de centroavante, que não tinha mais troca e estava muito mal de cãibra, né? Mas temos que enfatizar isso. Esses atletas
são fenomenais, é um jogo difícil aqui contra o CSA, a chance que eles tinham de buscar a classificação e nós conseguimos uma grande vitória. Parabéns também à torcida que esteve aqui, nos apoiou e seguimos pezinho no chão, trabalhando muito, tem muita coisa pela frente ainda. O que eu posso falar sobre isso é que eu postei até nas minhas redes, a Ponte Preta ela é formada por grupo de homens, além de atletas excepcionais e profissionais, grupo de homens. A dificuldade ela existe, ela é bem clara, sabe? A Ponte Preta reconhece isso. A diretoria está fazendo um esforço muito, mas muito grande para acertar tudo isso. Está correndo atrás, a gente tem certeza que isso vai ser solucionado. E mais importante para essas pessoas que estão de fora, tentando solucionar os problemas, é ver o que esses jogadores estão fazendo com a camisa da Ponte Preta. Então, acho que eu quero que todos acreditem, pois aqui a camisa da Ponte Preta está sendo muito honrada por esses atletas. Porque não é qualquer um que faz uma partida dessa, com tudo isso que nos cerca fora do gramado. Mas eu volto a dizer, podem acreditar, porque tem grupos de homem, grupos de profissionais altamente comprometidos com a camisa da Ponte Preta. Eu estou muito orgulhoso por isso. Esse é o técnico Marcelo Fernandes da Ponte Preta. Macaca pulou para a segunda colocação, 33 pontos, e na última rodada faz um duelo para cumprir tabela. Claro que tem essa mudança aí, a Ponte pode terminar em terceiro, em quarto, em segundo, em primeiro não, porque o Caxias já tem 37. Então é um jogo protocolar contra a equipe do Londrina, que também já está classificado para a próxima fase. Londrina que tem ele no comando técnico, Rogere, formado na base da Ponte Preta quando jogador. Aposentou, virou técnico e agora está comandando o Leque, o Londrina Esporte Clube. O jogo é sábado, tá? 5 da tarde, Moisés Lucarelli, todos os jogos no mesmo horário. Ah, mas não dá para antecipar? Não, não dá. Não dá pra antecipar. É regra da CBF. Sobre a Ponte Preta ontem, Carlão, uma vitória que a gente tem que reverenciar aqui o que fez o Marcelo Fernandes e principalmente o grupo de jogadores, né? Porque com tudo que a Ponte tem passado nas últimas semanas extracampo, falta de salários, prazos que não são cumpridos, a gente viu ontem uma Ponte muito determinada, mesmo jogando com a menos parte do jogo. Ô, Júlio, em alguns momentos me parece, assim, um discurso demagogo nessa coisa, que esse time é F, que esse time é guerreiro, que esse time é isso, que esse time é aquilo, né? Mas eu acho que neste momento, tudo isso que o Marcelo falou, eu acho que o jogo até ficou em segundo plano, mas por este momento, eu acho que não me passa demagogia as palavras do Marcelo Fernandes, porque não é fácil o que esses caras estão vivendo, a pressão que eles vivem por vestir uma camisa como a da Ponte, porque ao mesmo tempo que você fica sensibilizado com a situação, o torcedor cobra resultado, independente se tem dinheiro no caixa ou não. Então não é fácil. E o cara sair aqui de Campinas, tudo bem que é obrigação dele, mas aí a gente tem que levar em conta todo esse processo que esses jogadores estão vivendo. Eles fazem um jogo de superação, como a Ponte fez, atuar com um jogador a menos, né, ter aí a novidade, né, pelo menos nesta Série C do goleiro Diogo Silva bater um pênalti. Eu acho que foi uma partida em que a Ponte pode extrair muita coisa positiva. Por que eu digo isso? A Ponte, ela passa, ou o torcedor pontepretano hoje passa por um momento de incerteza, por um momento de pouco otimismo, por um momento de tristeza, porque as notícias não são boas, o time não apresenta um futebol que deixa o torcedor satisfeito, o futuro é incerto, o ambiente no clube hoje é um ambiente pesado, ainda tem um ambiente político também que atrapalha e acaba contaminando o vestiário. Então a vitória de ontem serviu para devolver pelo menos um pouquinho da autoestima ao torcedor pontepretano, ainda mais com o gol do goleiro. Porque é uma novidade. Em 2003 o Lauro fez. Olha só, 2003 que foi um ano de dificuldade para a Ponte, sem salário, coisa e tal, e a Ponte consegue o objetivo dela, mesmo que em Série A. E 2025, num momento também muito turbulento, com gol de goleiro, a Ponte aí vai traçando o caminho dela dentro da Série C. Eu acho que a Ponte hoje, ela precisa de um fato, né? E ontem ocorreu esse fato com o goleiro, ocorreu esse fato com a vitória. A vitória de ontem é um fato, porque ninguém acreditava, né? Até pelo cenário que se estabeleceu. E já a gente vai falar muito, de repente pode não acontecer essa coisa do derby na próxima fase, mas até na coxia ali, na resenha, a gente falou o que esse derby pode significar, ou esse possível derby pode significar para a Ponte Preta, que precisa aí, né, ter uma autoestima renovada, porque o momento não é fácil. Então, por isso, palmas sim
a este elenco da Ponte Preta que está provando ser muito forte e muito resiliente. Eu não vou nem falar da parte técnica, porque aí tem muitos questionamentos, porque é um time limitado. Esse aspecto técnico e tático do jogo de ontem, até o Fábio pode ajudar também. Fato é, né, Fábio, que a Ponte cumpre mais um objetivo e agora tenta organizar a casa para o quadrangular final, porque o que vale, é duro dizer isso, né, Fábio? Mas se a Ponte não consegue o acesso, tudo isso que ela viveu nessa primeira fase, a torcida não vai lembrar. E não vai valer, porque não vai ter o acesso, né? Então, que a Ponte consiga organizar a casa pra parte que vale mesmo, né, Fábio? Eu acho que dá muita moral essa vitória diante do CSA, né, devido às circunstâncias do jogo, né, equipe desfigurada, né, muitos desfalques também, teve a expulsão muito cedo do Simon, né, logo aos 19 minutos, o Diogo Silva foi importante marcando o gol, mas antes disso também na primeira etapa ele foi muito bem no gol, defendendo também, o Thiago Marques saiu sozinho na frente dele, fez uma defesaça quando o jogo estava 0-0 ainda, e a Ponte se deu bem na segunda etapa, mesmo jogando com a menos, né, na velocidade do Toró. Marcelo Fernandes ganha as opções, né, principalmente os jovens também, que ontem figuraram no banco de reservas também, muitos jogadores da base. A Ponte ganha opções e ganha moral, justamente agora enfrentando um outro time já classificado, já faz um laboratório sabendo como vai ser essa fase final de competição. É verdade que o jogo não vai ter aquela intensidade que teremos no quadrangular final, mas a Ponte já conhece um adversário, né? Já enfrenta um adversário que também vai brigar por uma das vagas aí, né? Pode ser no outro grupo também, mas a Ponte já fazendo o campeonato que ela almeja na segunda fase da competição. A Ponte classificou muito cedo, teve esse privilégio de classificar muito cedo e agora consegue transformar essas questões burocráticas aí, as questões extra-campo, como um combustível a mais, né? O grupo abraçando a ideia, se fechando ainda mais com Marcelo Fernandes, agora a Ponte chega com moral pro quadrangular final. Esperamos que a Ponte consiga o objetivo aí nessa reta final. Carlão, acho que não viu. Ontem eu conversava com o Scheibe aqui. Você estava fazendo o jogo pro Globo Esporte. Você achou que foi assim muito pra expulsão do Simon? Assim, nossa, muito. Eu vi os melhores momentos. Porque eu se você é muito sincero, eu acho não. Que sim, viu? Mas eu acho que se teve um toque foi em cima, porque embaixo não houve toque. Eu acho que o grande erro do lance é do Sérgio Rafael, né? Aliás, Sérgio Rafael ontem, ele deu, com todo respeito ao Sérgio Rafael, que... A pessoa, né? Mas ontem ele deu um recado pro Marcelo Fernandes, que não dá pra ser ele o substituto do Emerson Santos. Sim. Né? Porque o Sérgio Rafael compromete demais e comprometeu em outros momentos. Mas eu acho que eu fiquei com a impressão que o árbitro acertou, sim. É porque quem expulsa é o assistente, né? Acertou na decisão, né, da expulsão. Isso. Eu fiquei, no começo, com algumas dúvidas. Mas, enfim, é aquele lance, último homem, não sei, o jogador bota na frente e cai, não tem VAR, então porque assim... eu achei que o jogador foi inteligente no movimento que ele fez. Justamente por não ter VAR, é uma jogada que ele acelera, joga na frente e é um movimento que ele faz, dá a impressão que o Simon elimina as chances dele de ficar na cara do gol e ter a chance, né? Por isso a gente critica o VAR muito... E agora tem VAR, hein? Ainda bem, viu? Agora não. Tem mais uma rodada, aí depois, né? A gente critica o VAR, né? Mas se ele fosse melhor operado no Brasil, talvez muita gente teria uma opinião diferente com relação a esta tecnologia. Mas hoje ele é necessário, sim. Nossa, nós tivemos vários exemplos na Série C, em jogos de Ponte Preta e Guarani, em que o VAR ele fez falta. E talvez nesse lance do Simon poderia ter tido uma outra história, né? Guarani. Vamos lá, meu caro Antônio Lupe. Guarani tem uma vitória emblemática. O gol relâmpago. Foi atrás, tá? Você lembra do Relâmpago McQueen? Lembro. Eu fui atrás pra saber se era o gol mais rápido da Série C. Não foi. Não é, cara. Tem um de 20 segundos. Acabei de escrever, esqueci o nome do cara. Moraes. Maringá em Londrina, terceira rodada, 20 segundos. O Bruno Santos cravou com 32. O Carlão disse quando o Maringá tava bom. Pode ser também. Mas você falou, né? E o Moraes, bom jogador. Bom jogador. Foi embora, né? Foi embora. E esse gol do Bruno Santos... Aliás, teve muita gente, a Adri até destacou, né? Que demorou pra entrar, tinha fila e tudo mais. E que fez a festa, mas não viu o gol, né? Porque tinha muita gente do lado de fora do Brinco. Aliás, mais de 12 mil torcedores marcaram presença ontem no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Uma grande festa.
E essa festa, essa colaboração da torcida também ajudou dentro de campo, pelo menos foi isso que disse o técnico Matheus Costa depois da vitória do Guarani para cima do Confiança 1-0, resultado importantíssimo que deixa o Bugre um pouco mais tranquilo. Já a gente explica por quê, para garantir a classificação para a próxima fase. Um jogo muito difícil, a gente jogar contra um adversário que está 10 jogos sem perder, que vem de um resultado expressivo, que pela primeira vez na sua história está na final da Copa do Nordeste, por mérito deles, uma equipe muito organizada. Conseguimos logo no início colocar o nosso volume e pôr em prática aquilo que a gente buscou, que é finalizar o máximo possível no início da partida, ao lado do nosso torcedor, parabenizar. Acabo de receber uma informação que foi o maior público do ano, então, sem dúvida alguma, nós ali dentro de campo, na beira do gramado, eles foram tão importantes quanto todos nós para concretizar essa vitória, com a força no início, com a resistência no decorrer do jogo e com a festa no pós-jogo. Então eles estão tão de parabéns quanto todos que fizeram parte dessa vitória. E com relação a essa troca, parabenizar em especial ao Andrei pela postura, pelo caráter, pelo ser humano que ele é e pelo profissional que ele é. Acho que quem está exposto ali dentro de campo vai ter momentos que, infelizmente, vai ter falhas, como vai ter pontos muito positivos. Antes da minha chegada, ele fez partidas que, sem dúvida alguma, o Guarani conseguiu concretizar o resultado muito por ele. Eu acompanhava longe. Infelizmente, em alguns momentos aqui ele acabou falhando, o que é natural de qualquer atleta que está ali dentro de campo. O problema é que às vezes quando os jogadores ofensivos falham, um lateral falha, às vezes não fica tão exposto. O goleiro, quando não consegue fazer tudo aquilo que pode e que sabe, ele acaba sendo exposto, porque é o último jogador ali dentro de campo para proteger a meta. E pós-jogo, o ABC, quando definiu a vinda de um goleiro, ele foi um cara de caráter, um profissional exemplar. Acho que o exemplo está aí no final do jogo, ele pulando e vibrando com a torcida, com todos nós ali dentro. Então parabenizar ele também, porque sem dúvida alguma ele foi um atleta que trouxe essa energia não só para todos, mas para o Dalberson também, que foi muito bem recebido por ele. O Matheus Costa também explicando aí a mudança, né? Uma das novidades, o Dalberson, goleiro titular no lugar do Andrei, que a gente viu nos vídeos também, e realmente foi isso, né? Dando apoio, comemorando, entendendo aí essa saída da meta titular do Guarani. Guarani hoje é o 6º colocado da Série C, com 26 pontos, uma vitória contra o Tombense. Por qualquer resultado garante o Bugre na próxima fase, empate também, mas aí a gente vai analisar os cenários daqui a pouquinho. A gente vai conjecturar rapidinho só, Carlão, enaltecer aqui a torcida do Guarani, 12 mil, quase 13 mil, né, 12.800, fez muita diferença ontem o clima no Brinco e espero que o Guarani consiga manter uma média alta aí de público agora, caso confirmado a classificação. Mobilizou, né, Júlio? Mobilizou. É aquela coisa que a gente brinca do avião pronto, né, pro voo, bico pra cima. A torcida compareceu, atendeu o pedido da diretoria, atendeu aí as promoções e fez uma grande festa, foi recompensada com gol aos 35 segundos. Eu vejo um Guarani pronto para se classificar, pronto para brigar fortemente pelo acesso, independente de grupo, se é grupo da morte ou um grupo mais tranquilo, mas o Guarani em entrando, e creio que isso vai acontecer, é um candidato fortíssimo a subir de divisão, a estar na Série B do ano que vem. Encaixou, mobilizou com a torcida e agora acho que é questão de tempo aí, questão de 90 minutos para celebrar a classificação. 11h54. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, 30 anos. Com você, construindo o mundo. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito.
Proteja sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. Hora do vôlei, oferecimento Unimed Campinas, entende você como ninguém. Iga Atacado, há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. Pelo Campeonato Mundial de Vôlei Feminino, o Brasil atropelou o Porto Rico e fechou a primeira fase na liderança do grupo, 3-0 para cima das porto-riquenhas, parciais de 25-19, 25-13 e 25-18. 3 jogos, 3 vitórias da seleção brasileira. Bom dia para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Estamos de volta! Atenção, hein? Globo e NFL anunciam parceria para transmissões no Brasil. Uou! Agora, futebol americano é na casa também. Que isso. Seja bem-vindo, NFL. Quem que vai jogar mesmo? 32 times. Não, aqui no Brasil, o jogo, que é um só. Chiefs e Chargers. Que dia que é esse jogo São mesmo? Paulo Game, dia 5 de setembro. É o Patrick Mahomes, vai vir ou não? Patrick Mahomes, exatamente. Hoje o Bruno, né? Fazer a dupla Patrick grande Mahomes, jogador da história. Bruno e Patrick Mahomes. Então, nossa. Seja bem-vindo, NFL. Será que um dia teremos na casinha, hein? Na Será? NFL? Será? Deixa Mas no ar aí tem como fazer na casa? Tem, porque tem o chute, né? Tem, é o field goal, Field goal. Dá pra fazer uma na casinha, assim. É o Everaldo Marques. Brasileiro que jogava, não joga mais? Cairo Santos, é o kicker do Bears, que é o jogador que chuta, né? Do Chicago Bears, o Cairo Santos, Cairão da massa. Antônio Lupi. Vamos lá. Cenários, né? Cenários. Me ajude a te ajudar. Vamos lá, então. Que o Guarani... A Ponte, ela não... Palmer levantou, hein? A Ponte não fica de fora do G4. Não fica. No mínimo, o quarto lugar. No mínimo, quarto lugar. No máximo, segundo, né? Isso. Na verdade, Júlio... Não fica por causa do número de vitórias. No máximo, terceiro lugar. Porque o Londrina, se ganhar da Ponte, vai a 33... E tem 8 vitórias só. No máximo é segundo, né? Que é onde ela pode alcançar. No mínimo, perdão. No mínimo, terceiro lugar. Se o Náutico vencer o Ituano, aí o Náutico passa a Ponte. Então ou a Ponte vai ser segunda ou ela vai ser terceira. Isso. Boa. Isso já tá certo. Perfeito. A Ponte ou termina na segunda ou na terceira colocação. Vamos pro Bugre? Vamos lá. Vitória do Guarani em cima do Tombense e classificação. E 26, classifica 27, 28, 29. em sexto. Classifica em sexto, se vencendo. Porque o São Bernardo tem 30 hoje, quinto colocado. Isso. Em caso de empate, atenção, em caso de empate contra o Tombense, o Guarani, ele tem que torcer pro Brusque, não pode acontecer, não pode acontecer o Brusque ganhar do CSA, o Ituano ganhar de 2 gols do Náutico, 2 gols de vantagem, esse jogo é lá nos aflitos, e o Floresta não pode ganhar de 3 gols do São Bernardo jogando lá na casa do Floresta. Então, assim, mesmo com o empate, é uma situação até que plausível. Mas a gente conhece futebol. Sim. A gente sabe tudo o que acontece. Então, a vitória garante o Guarani na próxima fase. O empate precisa torcer para que não aconteça esses resultados. O Brusque ganhar do CSA, Ituano ganhar de mais de 2 gols de diferença do Náutico fora de casa e o Floresta ganhar de mais de 3 gols do São Bernardo jogando em casa. Pra não ter derby, o que tem que acontecer? O Guarani ser o 8º, né?
Porque a Ponte não fica em primeiro e não fica na quarta posição. Então a única forma de fugir do derby é ser oitavo. Só que para ser oitavo, o Guarani não pode ganhar. Então teria que empatar, torcer pro Brusque ganhar, torcer pro Ituano ou Floresta, um dos dois só ganhar. Emoção, né, entendeu? amigo? Então é um risco. É o risco. Mas para fugir de derby, é o empate com vitória do Brusque. E aí, ou Ituano ou Floresta vencerem. Os dois não. Que aí o Guarani roda. Né? Então é o risco. Aí você tá oferecendo emoção na última rodada ou emoção no Eu só tô quadrangular, explicando né? aqui pro ouvinte, ó. Mas eu não quero derby de jeito nenhum, porque um vai anular o outro. O cenário é esse, pra não Já ter se fala, derby. e todo mundo se fala. Eu bati tentando fechar uma entrevistinha com o Roger, e o Roger falou, já está falando de grupo da morte, ou seja, os outros clubes também interessados neste duelo, por exemplo, o Náutico, que é uma força, né? Mas isso vai ser debate. Não acho interessante para nós aqui de Campinas, interessante para os torcedores sim, mas em termos de classificação dos dois para a Série B, eu não acho interessante os dois caírem no mesmo grupo. E aí, Fábio Scheibe, ter derby ou não ter derby? Imagine o Radinho que vai estar rolando solto no banco de reserva, né, Júlio? Guarani, da Ponte Preta também, mas é muito difícil, né? Pro Guarani ficar em oitavo tem que depender dos outros jogos, aí pode ficar perigoso também até uma classificação. Eu acho que o Guarani vai ganhar, a Ponte também deve ganhar, vamos ter derby na próxima fase, pro bem da cidade, viu, Júlio? Vai ser muito legal. É isso aí, meu caro Fábio Scheibe. Ponto final aqui no CBN Esportes. Voltamos amanhã às 11 horas da manhã. Grande abraço a todos. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, 30 anos.